e alegremente eu vou celebrar. De toda a terra é o grande Rei, Senhor tremendo, Altíssimo Deus. Todos os povos nos submeterão, pois sobre os nossos pés as nações, a nossa herança Deus escolheu. Agora de Jacó que ele amou, por entre aclamações Deus sorriu. O Senhor sobe um som de clarins, salmo de aia, Deus nosso Rei. Cantai louvores, cantai ao Rei. De toda a terra, sim, ele é Rei. Salmo de aia, cantai louvor. Os elementes, salmos cantai, ao Rei de toda a terra, ao Senhor. Sobre as nações governa o Senhor. No santo trono Deus se assentou. Os reis dos povos juntos estão. Povo de Deus, o Deus de Abraão, porque pertencem ao nosso Deus, deterram seus escudos broquéis. Verosamente Deus se exaltou, em sua glória Deus se exaltou. Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso Explicando a Fé Reformada. E atendendo a pedidos, né, nos foi solicitado uma explicação breve, tá, sobre o livro do Apocalipse, de modo particular, o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Então, nós vamos tentar explicar um pouco a passagem da Escritura, que contém um tema muito importante para nossa vida como cristão. Então, nós vamos trabalhar hoje o tema Apocalipse 5, o Cristo vitorioso. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, nós vamos estudar um pouco sobre este tema, que é muito, muito importante para a vida da Igreja de Jesus Cristo, ok? Então, primeiro eu quero ler a Escritura, como ela está, na versão Almeida, revista e atualizada. Diz o seguinte, a visão que João tem, né, a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro, ok? Vi na mão direita aquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo o selado de 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro
da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo em cada um deles uma harpa de taças de ouro cheias de incenso, que são, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhões, de milhares de milhares, e proclamando em a grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Ok? Então, esse é o capítulo que é o capítulo objeto de nosso estudo desta aula de hoje, ok? Então, eu queria começar trabalhando com vocês essa temática que é muito importante na vida da Igreja de Jesus nesses últimos tempos. Os versículos de 1 a 4, você tem aí João, ele vê aquele que está sentado no trono, né, segurando, sustentando um livro selado com 7 selos. E a grande pergunta que as pessoas fazem quando ele pega esse livro com 7 selos é: o que significa? Por que esse livro está selado com 7 selos? Por que esses 7 selos? Qual a razão desses 7 selos está exatamente ali, né? A Teodoro de Zaha, ele diz que os 7 selos indicam que este documento era uma espécie de um testamento. Não era um mero livro, era um testamento que estava ali presente naquele momento. Ainda que isso não dê uma explicação completa da passagem, é importante entender corretamente o livro. Zahan vai dizer o seguinte, que a palavra biblion, que aparece na língua grega, permite muitas interpretações. Muitas interpretações, como a gente vê aí fora, muitas interpretações em cima da palavra biblion, que aparece aqui no texto. Porém, para os leitores originais, né, que recebem a mensagem de João, no tempo em que era designado por meio de 7 selos, né, 7 selos sobre o livro, né, sobre o livro, mas além de qualquer outra possibilidade de erro. Né? Então, da mesma maneira que, por exemplo, da Alemanha, antes da introdução dos próprios correios em si, né, todo mundo sabia que a carta selada com 5 selos continham dinheiro, né? Antes de estabelecer, por exemplo, bancos na Alemanha, essas coisas tudo, então, a carta que tinha selada com 5 selos indicava que era uma carta que continha dinheiro. Isso é interessante. E o membro menos informado, né, nesse sentido, o mundo todo sabia que ali selado com 5 selos continha dinheiro. Quando nós olhamos a passagem, diz que ele está selado com 7 selos, né? O membro menos informado da igreja asiática sabiam que um livro, né, fechado com 7 selos era um testamento. Entenderam aqui? Era um testamento. Quando morria um testador, né, se tirava o testamento, né, se abria o testamento, e sempre era possível, né, e sempre era possível se abria na presença das 7 testemunhas que haviam selado aquele livro. A saber, era desatados, nós éramos desatados, e lido em voz alta, e executando assim o documento dos 7 selos, é o símbolo da promessa de um futuro reino. A disposição ocorreu por muito tempo e foi documentada, ela foi selada, porém, todavia, ainda não foi executada, ou seja, a promessa que o testamento estabelece não estava ainda sendo
é evidenciada pelo povo de Deus naquele contexto. Lembra que ele está escrevendo para o povo de Deus que está sendo perseguido, e ali naquele livro há uma promessa, há a herança do povo de Deus ali naquele texto, que certamente apontava para um testamento. Agora, veja uma coisa que é interessante no texto. Ele diz que viu na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Ele viu ele escrito por dentro e por fora. O livro estava escrito por dentro e por fora. Qualquer leitor cristão que aprende a ler a Bíblia e ler o Antigo Testamento vai descobrir que há um entendimento imediato do significado desta expressão que João usa, pois ela se baseia na descrição que é feita dos 10 mandamentos. Quando se lê os 10 mandamentos, é exatamente isso, né, que você vai ter lá nos 10 mandamentos, que eram o testemunho da aliança, que eram 2 cópias, eram cópias duplicadas. Estavam escritos por dentro e por fora, como nós aprendemos lá em Êxodo, capítulo 32, verso 15. E uma analogia disto se encontra nos tratados de soberania do antigo Oriente Próximo que havia na época. Um rei vitorioso, por exemplo, o soberano, ele impunha o seu tratado, o seu pacto ao rei que é derrotado, que se torna vassalo, e sobre todos os que estavam debaixo da autoridade do vassalo. E se redigiam cópias do tratado como nos contratos modernos. E cada parte, ela entrega uma cópia do contrato na casa da divindade que, por exemplo, adorava aquelas nações, como um documento legal que testemunhava da transição que houve de um soberano dominando um outro soberano. Isso é bem interessante. Proposto que, no caso de Israel, o Senhor era tanto soberano como o próprio Deus, né? Então, Deus, ele é o soberano e o Deus de Israel, né? E assim que ambas as cópias do pacto foram colocadas dentro do tabernáculo, que indicava a presença de Yahvé. Você vai ver isso lá em Êxodo capítulo 25, verso 16 e verso 21, né? Vamos dar uma olhada lá, só para você ter uma ideia do que isso tem para nós, né? Então, vamos dar uma olhada lá em Êxodo 25, né? Versos 16 e depois verso 21. Olha o verso 16, diz assim: E porás na arca o testemunho que eu te farei. Agora, verso 21. Olha o que diz lá o texto no verso 21 aqui. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Né? Então, você tem aí a ideia da lei de Deus sendo depositada lá no tabernáculo, né? Isso é um ponto interessante. O grande escritor do Antigo Testamento, Meredith Kline, ele é um comentarista tem uma obra dele sobre o Tratado do Grande Rei, que é bem interessante, uma obra que ainda não foi traduzida para o português, mas que vale a pena a gente ter um tratado sobre o livro de Deuteronômio. Ele explica o seguinte, que o propósito da cópia do pacto nas mãos de Israel era o de servir como testemunho documental, como nós vemos lá em Deuteronômio 31, verso 26, né? Deuteronômio 31, verso de número 26. Deixa eu achar aqui. Tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, era um testemunho, é um documento testemunhal, né? Era um testemunho para ir em contra ao próprio Israel, lembrando-lhes das obrigações que haviam jurado cumprir e repreendendo-os, né, quando essas obrigações forem violadas, de Meredith Kline, né, declarando a esperança das bem-aventuranças do pacto, pronunciando uma condenação através de maldições do pacto. A proclamação pública do pacto estava designada para ensinar o temor do Senhor a todo Israel, especialmente aos filhos. E você vai ter Deuteronômio capítulo 31, verso 13, né, comparado com o Salmo 78, verso 5, são salmos que vão falar da instrução do povo pactual aos filhos. Considerava, por exemplo, em relação com o juramento e com a promessa divina.
A tábua duplicada, né, do pacto, né, nas mãos de Yahvé, servia como um propósito semelhante ao do arco-íris que ele havia feito com o pacto com Noé, lá atrás em Gênesis 9, versos de 13 a 16. Contemplando esta tábua, ele lembraria do seu juramento aos seus servos e fielmente traria a bênção que era prometida e a maldição também que era prometida. Então, a linguagem pactual do Apocalipse ela é muito evidente, porque ele está sempre reportando ao Antigo Testamento na sua fala, no que ele coloca, no que ele estabelece. É bem interessante nós termos isso sempre em mente, né? Muito bem. Temos também visto que João ele tem organizado esta profecia em termos de uma estrutura estabelecida para os pactos, né? Mas que muita informação específica no Apocalipse tem apontado para a ideia do pacto ser a sua mensagem central. O livro, ele apresenta a si mesmo desde o início como parte do cânon, escrito principalmente para ser lido em uma liturgia, como nós vemos no capítulo 1, verso 3 de Apocalipse, né? Se usa a imagem do tabernáculo na própria doxologia, no capítulo 1, versos de 4 a 5, a imagem ali é do tabernáculo. E se declara que a igreja está constituída como um novo reino e sacerdote, como o reino que havia sido lá no Sinai, capítulo 1, verso 9 de Apocalipse, e o tema do próprio livro é declarado no capítulo 1, verso 7, né, que é a revelação de Jesus Cristo, né, que é a vinda de Cristo sobre a nuvem, né, gloriosa, logo quase que imediatamente. João usa 3 palavras, quase sempre que ocorrem na relação da atividade de tornar, toda vez que se vincula a ideia de pacto, de aliança, né? Ele usa a expressão espírito, dia e voz, capítulo 1, verso 10 de Apocalipse. A seguinte visão que o Cristo como glorioso é apresentado no capítulo 1, versos de 22 a 20, e ele o Cristo vitorioso, ele é visto como glorioso, o sumo sacerdote do povo de Deus, no capítulo 1, versos de 12 a 20. E esta imagem, ela combina com várias imagens do Antigo Testamento. A nuvem, o dia do Senhor, o anjo do Senhor, né? O Criador, o soberano do universo, o Filho do Homem, o segundo Adão, o conquistador das nações, né? O dono da igreja, o Senhor da igreja, todos os quais estão relacionados com a profecia da vinda de um novo pacto, ok? A vinda do novo pacto. Então, a visão, ela é seguida pela própria mensagem de Cristo às igrejas, né? Lá em Apocalipse 1, né? Ele vai fazer isso. E aí, essa mensagem às igrejas é apresentada como sendo uma mensagem da história da aliança, da história do pacto. E aí você vai pegar os capítulos 2 a 3 de Apocalipse e você vai ver exatamente essa mensagem pactual presente em promessas, ameaças e bênçãos. É bem interessante a linguagem que é usada nesses 3 capítulos. Logo já no capítulo 4, João vê o trono, né, sustentado pelos querubins, que estão rodeados também pelos sacerdotes reais, e todos cantando louvores a Deus com acompanhamento de relâmpagos, de vozes, de trovões, como acontece no Sinai. A figura é bem emblemática nisso, né? E não deveria causar surpresa em nós quando nós lemos essa estrutura pactual no livro do Apocalipse, né? Eu sei que pessoas há que entendem Apocalipse de maneira diferente, de que não conseguem fazer a relação de Apocalipse com o Antigo Testamento, o que é difícil para nós fazermos a leitura de Apocalipse, né? Então, a gente precisa entender isso. Um outro detalhe também é que não haveria de surpreender encontrar essa magnífica, né, coleção de imagens relacionadas com a confecção de um pacto, com a criação de um pacto. Oscar Cullmann, por exemplo, ele vai falar um pouco sobre isso também mais à frente, né? Ele vai falar sobre essa questão da visão pactual e tudo mais, da teologia, embora ele siga a história da redenção. Veja, e essas imagens, elas culminam na visão de um documento, de um testamento, de um tratado escrito por dentro e por fora, na mão daquele que está sentado no trono. Então, o livro
é nada mais, nada menos do que o testamento do Cristo ressuscitado e assunto aos céus, que é o novo pacto, a nova aliança. Porém, a chegada do novo pacto implica também na morte do velho pacto e o juízo de Deus sobre Israel, que havia apostatado das verdades de Deus, rejeitando assim o Messias, né? Como vimos na Escritura Sagrada, né, no livro de Apocalipse, nós vamos ver exatamente isso. Os profetas bíblicos, por exemplo, falaram em termos da estrutura do pacto e de um tratado, que atua como fiscal acusador em nome do Deus divino, do soberano, daquele gracioso, e que põe uma guerra pactual contra Israel, né? Uma guerra pactual contra a nação de Israel. A imagem de um documento escrito de ambos os lados se usa na profecia de Ezequiel, por exemplo, na qual João ele tira o modelo desta profecia e aplica a sua profecia do livro de Apocalipse. Ezequiel diz que recebeu um pergaminho que continha uma lista de juízos contra Israel, por exemplo, lá em Ezequiel capítulo 2, né, versos de 3 a 10. Ele vai dizer assim: e meu filho, e me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, aos povos rebeldes que se rebelaram contra mim, a eles e a seus pais que têm se rebelado contra mim, até a este mesmo dia. Eu olhei e estendi a minha mão aqui, e nela havia um rolo de. Estendi a minha mão, e nela havia um rolo, havia um livro, um rolo de um livro. E é interessante que ele vai dizer assim, que ele estendeu diante de mim, que estava escrito por dentro e por fora. E havia escritos lá muitos juízos, lamentações e ais. Né? Está lá em Ezequiel, capítulo 3, capítulo 2, versos de 3 a 10. Ainda que João, ainda ao ver o apóstolo João, né, que ali abre-se o novo pacto, e, portanto, também ele vê cumpridas as maldições do antigo pacto sobre o povo do pacto que havia apostatado, esta conclusão se torna mais clara se nós olharmos o movimento geral da profecia. Os 7 selos do livro são quebrados, né, são abertos, são rasgados para revelar o seu conteúdo, porém, a abertura do 7º selo inicia-se o ressoar das 7 trombetas, e aí está no capítulo 8, de 1 a 2, né? A visão final do 7º selo inicia-se com exatamente as trombetas. A visão final dessa sessão das trombetas termina com uma horrorosa cena, né, terrível, né, no qual se vê as uvas do lagar de Deus sendo pisadas, e a terra inteira inundada por uma torrente de sangue, como nós vemos lá no capítulo 14 de Apocalipse, versos 19 até o verso 20. Isto conduz diretamente à seção final do Apocalipse, no qual João vê o sangue do lagar derramar-se em 7 taças da ira de Deus, no capítulo 16, versos de 1 até o verso 21. Pareceria, portanto, que se quer que nós entendamos que as 7 taças, como o conteúdo das 7 trombetas, como o último ai, que Ezequiel havia dito lá atrás, lembra lá disso, né? E nos fazendo crer assim que cairia sobre a terra, né? Você vai ver, por exemplo, capítulo 8 de Apocalipse, versos 13, capítulo 9, verso 13, capítulo 11, verso 14 e 15, capítulo 12, verso 12. Tudo isto, ou seja, né, tudo isto, os selos, as trombetas, os cálices, né, os copos, as taças, é o conteúdo do livro de 7 selos, ou seja, o conteúdo do pacto, do novo pacto. Entenderam aqui? Então, esse é o conteúdo que está para ser desvendado quando abre no capítulo 5 aqui de Apocalipse, tá bom? Porém, é uma crise aqui. Qual é a crise que aparece? É que ninguém em toda a criação, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, diz o texto, pode ou é digno, como diz o próprio João, de abrir o livro, nem sequer de olhá-lo. Ninguém pode cumprir as condições requeridas pelo mediador do pacto. Todos os anteriores mediadores, Adão, Moisés, Davi e o resto, finalmente resultaram como inadequados para esta tarefa.
Ninguém pôde tirar o pecado e a morte, pois todos estavam em pecado e continuamente estavam sendo destituídos da glória de Deus, como diz Romanos capítulo 3, verso 23. Os sacrifícios de animais não podiam realmente pagar os pecados, porque era uma coisa impossível de ser feita, como diz Hebreus capítulo 10, verso 4. E, deixa eu botar aqui, e o mesmo sumo sacerdote que oferecia os sacrifícios era pecador e estava rodeado, gente, né, de pano no templo, como um plano do pacto sempre terno, né? Como toda a humanidade estava cheio de debilidade, né? Era um sacerdote cheio de debilidade. Hebreus capítulo 5, versos de 1 a 3, Hebreus capítulo 7, verso 27. Tendo que ser, assim, reiniciado após a sua morte. O sacrifício tem que ser reiniciado após a sua morte. Outro vinha e fazia a mesma coisa. E não pôde encontrar ninguém, diz João, que garantisse um melhor pacto. Com o anelo profético e a tristeza profética da igreja do Antigo Testamento, João começa a chorar muito, diz o texto. O novo pacto havia sido oferecido por aquele que estava sentado no trono, porém ninguém era digno de atuar em nome tanto de Deus como dos homens para ratificar o pacto. E o livro dos 7 selos permanecia selado, fechado. Esta é a cena inicial que você tem do capítulo 5, verso de 1 a 4. A cena ela começa a mudar para nós no capítulo 5, verso 7. Né? No capítulo 5, verso 7, capítulo 5, versos de 5 a 7 agora, você vai ter agora uma outra atitude, né? Uma outra visão agora que João apresenta para nós. O que é que acontece? É que João ele é consolado por um dos anciões, que olha para ele e diz assim, como se lê literalmente, né? Deixa de chorar. Eis aqui aquele que tem vencido. Assim a igreja prega o evangelho a João. A igreja prega o evangelho a João, né? E parece como se o ancião está tão emocionado por sua mensagem que deixa escapar bruscamente o clímax, ainda que antes de explicar quem tem vencido. Ele continua descrevendo o Cristo vencedor, né, de maneira muito interessante. E é interessante essa questão que nós temos aqui em Apocalipse. Vamos voltar aqui para Apocalipse, gente. Olha só a descrição que ele vai fazer do Cristo, nos versos de 5 a 7. Ele vai dizer assim, olha o que é que ele diz. Todavia, um dos anciões disse, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto, e tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e que são os 7 Espíritos de Deus que são enviados por toda a terra. Então veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Olha que coisa interessante aqui, né? Então, o que é que acontece? Ele apresenta o vencedor como o leão da tribo de Judá. O forte e poderoso cumprimento da antiga profecia de Jacó em seu quarto filho, lá em Gênesis 49, né? Versos de 9 a 10. Olha que coisa interessante. Volta lá para Gênesis 49, gente. Gênesis 49. De 9 a 10. Gênesis 49, de 9 a 10, assim. Judá é leãozinho, da presa subsiste o filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e com as leoas quem o despertará? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Olha que coisa interessante. Foi Davi o vencedor, né?
Foi o leão vencedor de Judá no Antigo Pacto, a quem Deus revelou tanto o plano, né, do templo, como nós vemos lá em 1 Crônicas 28, de 11 a 19, como também o plano do pacto sempre eterno, na carta para a própria humanidade, por meio do qual os futuros reis sacerdotes trariam a bênção a Abraão e a todas as nações. Você vê lá, 2 Samuel, capítulo 7, né? Ali a figura lá do templo sendo construída e tal, né? 2 Samuel 23, de 2 a 5, 1 Crônicas 17, versos 16 a 27, Salmo 16, Salmo 110, Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2, versos de 25 a 36, né? E aí diz assim, e por fim o filho maior de Davi veio e venceu o estabelecimento do domínio eterno e abrindo o pacto, encarnando e cumprindo todas as promessas. Ele é o Siloé prometido, como nos apresenta o texto de Apocalipse. Assim, Cristo é chamado também aqui de raiz de Davi. É uma expressão estranha à nossa própria maneira de pensar. Podemos entender mais facilmente a expressão como Isaías coloca uma vara no tronco, né? Lá em Isaías 11, primeiro. Como descendente de Isai, né? E de Davi, Jesus poderia ser chamado de ramo. Então, como é que ele poderia ser chamado de Isaí, de raiz? A nossa perplexidade se origina da nossa ideia de como funciona a história. Estamos acostumados a pensar na história como se fosse uma máquina, né? Cósmica, se move, né, de um lado extremo a outro, uma série de artefatos, de coisas que aparecem, como se fosse um jogo de dominó. Mas, na verdade, a história ela vai progredindo, ela vai caminhando para um alvo, para um objetivo. Né? Isso que é importante saber. Então, aqui, na realidade, é tomado de maneira independente como algo absoluto. A tese aqui ela é muito clara. Aqui, e diz que ele é a semente prometida, aquele que é prometido no pacto de Deus no Antigo Testamento, ele sim é que tem a plena autoridade de abrir o selo, né? Abrir os selos do referido livro. Assim, o Senhor Jesus Cristo é apresentado de maneira muito radical possível como o centro da história humana, como a divina raiz, o ramo, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, como o leão vencedor, a raiz determinante que ele tem prevalecido para que ele possa, assim, abrir o livro e desatar os seus sete selos. João, ele se volta para ver aquele que é descrito daquela maneira. E em vez de um leão ou de uma raiz, João ele vê um cordeiro de pé diante do trono. Ele olha e vê um cordeiro de pé diante do trono. Este é o modelo que primeiramente notamos lá no capítulo 1, verso 11, onde João primeiro ouve e depois vê. Obviamente, aquele a quem João vê no versículo 5, ele é idêntico agora àquele que ele contempla no versículo 6. Ele é o leão que é o cordeiro. A figura de linguagem, né, os emblemas, as imagens são ricas no livro do Apocalipse exatamente por isso, gente. Então, este é o sentido que Cristo, Jesus, em que sentido aqui Jesus ele é um cordeiro? A passagem não se refere a Jesus como em sua natureza. Ele não é como um cordeiro. O sentido é que ele é bondoso, né? O sentido que ele é bondoso, que ele é benigno, como alguns pensam de maneira incorretamente esse texto. Não é disso que ele está falando. Cristo é chamado de um cordeiro não em vista da sua pessoa, que a teologia popular, né, degrada num conceito moderno de personalidade, dos modos de alguém gentil e tal. Não, não é isso que João está falando. Mas ele tem em vista a sua obra. Ele é o cordeiro que foi imolado, que tira o pecado do mundo, lá em João 1,29. Tá? E assim, o centro da história é a obra consumada, sacrificial do próprio Senhor Jesus. Por isso que o tema da nossa aula é o Cristo vitorioso, porque ele morreu na cruz como um cordeiro que é imolado para salvar pecadores.
Esse é um ponto importante para entender, né? Então, o fundamento aqui, na verdade, é que o fundamento do seu reino mediatório é que Cristo, ele é como o leão. E em sua expiação mediatória, Cristo é como o cordeiro. Ele é a causa de seu sacrifício que ele tem, né? É por causa da causa do seu sacrifício que ele tem sido exaltado a um lugar supremo de governo e de suprema autoridade. Cristo, ele tem alcançado a vitória por meio do seu sofrimento, da sua morte sacrificial em lugar nosso. O João, ele sublinha através da sua linguagem específica, dizendo um cordeiro em pé como que imolado, né? Ou como que morto, na nossa tradução, mas é como que imolado. Philip Barrington, né, sugere que a palavra grega aqui em pé, a palavra restekos, né, é uma tradução grega aproximada da palavra taimide, que significa em pé ou de contínuo, e se refere a uma oferta que é acendida de maneira diária no templo. É o termo técnico para regular e a forma de um título da seção do Mishnah, que trata desse sacrifício. O cordeiro do Talmud, aqui, né, do Talmud, ou do Talmud, como as pessoas chamam, ela é uma expressão intangível, que poderia muito bem haver se convertido como a expressão anion restekos, né, do grego, a palavra restekos, que significa contínuo, né, único, só, em pé, né, no sentido literal. Porém, poderia ser um equivalente aproximado de Christos, né, Christos, que também pode significar a palavra machado, né, ou machado, alguma coisa assim, manchado, né, que na verdade significa aquele que é Messias, o Mashiach, né, o Messias. Arnon Esquetos, que poderia ser exatamente a palavra grega que significa cordeiro do sacrifício. A palavra Arnion, né, também tem dado seu lugar nessa discussão. No quarto evangelho, por exemplo, ao nosso Senhor, ele chama a si mesmo de Cordeiro de Deus, né, chamado de Cordeiro de Deus. E da mesma maneira em que se chama Cordeiro no Talmud, porém, duas palavras são diferentes, Arnions e a palavra Amnos, né, na língua grega no Evangelho. É possível que, ainda que Amnos é a palavra mais comum, natural para cordeiro, talvez a palavra Arnions, Restekos, poderia ser um termo técnico no sentido do templo judaico. Né? Então, João está ali mostrando que está ali diante do aquele que foi imolado, o cordeiro oferecido em sacrifício pelo povo pactual do Senhor. João, ele continua com suas imagens simbólicas. Ele diz que Cristo é o cordeiro e que tem 7 chifres. O chifre na Escritura é um símbolo compreensível de fortaleza e de poder. Por exemplo, o Salmo, capítulo 75, verso 10, vai falar sobre isto. Mas que isto, contudo, o pensamento do leitor bíblico, né, culto, ele haveria sido estimulado a lembrar dos 7 chifres de carneiros que se usava para anunciar o juízo de Deus sobre os seus inimigos e a vitória e a salvação do povo do pacto na batalha histórica lá em Jericó, no capítulo 6, versos de 2 até o verso 5. Veja, essa imagem é a imagem que João coloca, do cordeiro com os 7 chifres. Da mesma maneira, gente, ou da mesma forma, o grande cordeiro sacrificial, o qual apontava a todos os outros sacrifícios, agora proporciona poder e fortaleza e vitória para o seu povo, na luta para alcançar o domínio sobre a terra. A vitória definitiva de Cristo, o que garantia a progressiva vitória e o domínio final da igreja sobre o território.
né, indicado pelo Senhor, na época que não só a Palestina, mas todo o mundo inteiro, como nós aprendemos lá em Mateus capítulo 28, versos de 18 a 20, quando a missão da igreja é de alcançar todo mundo para Cristo. Esta é uma mensagem interessante na linha do Evangelho. Além do mais, gente, o Cordeiro tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E aí é uma menção que ele faz lá de Zacarias, capítulo 6, verso 5. Tá? Então não é fácil, por exemplo, as pessoas leem Apocalipse, mas não querem fazer o retrocesso lá atrás, voltarem lá atrás no Antigo Testamento, para entender como o Antigo Testamento lida com com o Novo Testamento, na verdade, como a Apocalipse lida com a imagem própria do Antigo Testamento. Ele vai pegar a linguagem, ele vai pegar imagens, linguagens emprestadas do Antigo Testamento para comunicar a sua mensagem. Lembra que eles estão sendo perseguidos naquele primeiro momento, o Império está querendo perseguir e matar a igreja. João está escrevendo uma igreja perseguida para confortar, consolar esta igreja, e a finalidade dele é mostrar exatamente esse ponto fundamental da vida do povo. Para entender isto, temos que regressar a Gênesis 1, onde encontramos a primeira menção de Espírito, né? Que ele estava se movendo sobre a terra, formando, chamando a existência, suscitando vida. O Espírito de Deus que pairava sobre a face da terra. O Espírito que leva até o último final esses 7 atos de olhar, de ver. Os 7 olhos, né, do Espírito, se nós que assim queremos falar. 7 vezes se nos diz na Escritura que viu Deus, que tudo era bom. Esses 7 olhares, né, 7 olhos que olham a terra, né? Gênesis 1, verso 4, Gênesis 1, verso 10, Gênesis 1, verso 12, Gênesis 1, verso 21, Gênesis 1, verso 25, Gênesis 1, verso 31. São 7 vezes que diz que viu Deus, e viu Deus, e viu Deus. Enquanto criava o mundo, Deus também não o julgava, né? Avaliando, aprovando, né? Até emitiu seu juízo final, culminante de prelúdio no princípio do 7º dia, que é o dia de descanso e o dia pactual, né? Então, aqui em Apocalipse, Cristo é apresentado como sendo o centro da história do mundo, como o vencedor que recebe o novo pacto para os homens, e como tal, ele se vê como criador e juiz, com a plenitude de conhecimento por meio do seu incomensurável, da sua incomensurável possessão do Espírito, que vê e que discerne todas as coisas, como já aprendemos lá em João 3,34. Já no princípio, né, quando o Espírito saiu para formar a terra, né, colocar, voejar sobre a terra, né, involucrar para trazer a vida, né, procedeu do Pai e também do Filho. Esta é a compreensão histórica da igreja. A criação e a história por parte de Cristo se origina. Não é a história, não é a mesma história, né? Não é a mesma história, não é a própria história, mas é o fato de que ele é tanto o criador como o redentor do mundo. Assim, sobre esta base, a base da sua pessoa e da sua obra, e a sua posição exaltada como Salvador e como governante do mundo, Cristo ascendeu aos céus, se assentou à direita de Deus Pai e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e assim descreve também a profecia de Daniel, no capítulo 7, versos de 13 a 14. Ele assim, que olhava eu ainda a visão de noite, até que no meio das nuvens do céu vinha um como que semelhante ao Filho do Homem, veio até o Ancião de Dias e lhe fizeram assentar-se diante dele, e a ele foi dado todo o domínio, a glória, o reino, para que todos os povos, todas as nações, todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno e nunca passará. O seu reino é um só e não será destruído. Então, essa é a profecia, né, de Daniel. Ela aparece aqui no texto de Apocalipse, capítulo 5, escrito por João. Ok? Muito bem. Então, a mensagem central da Bíblia é a salvação por meio de Jesus Cristo, o mediador do novo pacto. A parte de sua obra, por meio da qual ele adquiriu, né, a posse eternamente do pacto,
Não há esperança para a humanidade, né? Não há nenhuma esperança para a humanidade, a não ser nele. E ele tem vencido de maneira avassaladora para poder abrir o tratado do grande rei e por meio dele nós também somos mais do que vencedores. É o que diz a promessa bíblica, a promessa pactual, ok? Muito bem. E aí seguimos aí para os versos 5, versos 8 a 10 do capítulo 5 agora, da profecia de Apocalipse, né? Vamos lá. Versos 8 a 10 diz assim, olha o que diz os versos 8 e 10 para nós, né? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo canto, dizendo, dignos é de tomar o livro, de abrir os selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procediam de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus é constituir-se reino e sacerdócio reinarão sobre a terra. Muito bem. Neste ponto aqui, gente, a mensagem aqui é bem interessante, né? Neste ponto aqui, a companhia dos santos e dos anjos no céu acaba rompendo em louvor diante daquela cena. Os 4 seres viventes caem diante do cordeiro, prostrando-se em adoração, enquanto se preparam para adorar com cânticos, tendo cada um uma harpa. Outro fato importante que aparece na cena tem a ver com as fontes de ouro cheias de incenso, né? Os cálices de ouro cheios de incenso, que são, a saber, representam e são enunciadas de maneira simbólica as orações dos santos. Isso é simbolismo. E você vai encontrar esse simbolismo lá no Salmo 141, verso 2, e Lucas, capítulo 1, verso 10. O grande teólogo Gerhard Voss, por exemplo, ele vai explicar esse simbolismo de maneira muito interessante. Olha o que Voss explica. O simbolismo consiste, em parte, que é um incenso, por assim dizê-lo, refinada como a quinta essência da oferenda. A parte, na forma em que se acende e que o altar, o incenso, tem um lugar bem certo, né? A vela que está diante do lugar santíssimo significa especificamente religiosa, a oração religiosa, a atitude religiosa da oração, o sentido que nós temos é mais possível na questão do coração, no centro do coração de Deus, a oração do povo está chegando exatamente ali. A oferta era de caráter pessoal. A ideia, né, do incenso indica a gratidão também dada ao Senhor, um tanto distante dos nossos próprios gostos, as imagens que são apresentadas, mas são imagens religiosas de um povo que está orando, adorando, cultuando a Deus, vivendo para Deus. Esse é um ponto que é bem interessante que a gente aprende aqui. Muito bem. Então, a revelação do pacto é que, logo que os seres viventes, os anciões, cantam o cântico novo, diz o texto, e de novo se usa uma seção de um coral para explicar esses símbolos. Na verdade, a nossa interpretação ela está confirmada pela expressão que João usa aqui. O cântico novo se menciona 7 vezes no Antigo Testamento. Salmo 33, verso 3, Salmo 40, verso 3, Salmo 96, verso 1, Salmo 98, verso 1, Salmo 144, verso 9, Salmo 149, verso 1, Isaías 42, verso 10. E sempre se refere aos atos redentores e criadores do próprio Deus na história. E o Cântico Novo, ele celebra a elaboração do pacto e prediz a vinda de Cristo para trazer salvação às nações como a vitória universal para os piedosos.
né? E aí você vai ter isso muito claro na Escritura, né? De maneira muito, muito interessante. Salmo 98, verso 1 a 3, diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas, a sua destra tem salvado, o seu braço tem alcançado vitória, o Senhor tem feito notória a sua salvação, à vista das nações, ele tem descoberto a sua justiça, ele tem acordado de suas misericórdias e de sua verdade para com a casa de Israel, e todos os termos da terra têm visto, verão isto, verão a salvação do nosso Deus. Essa é a figura bem interessante que aparece no livro dos Salmos e que João vai tomar emprestada aqui na profecia e colocar aqui como sendo a atitude da igreja, né, orando a Deus ali na figura dos 24 anciões e dos 4 seres. É bem interessante. Cada vez que na Bíblia se alcança uma nova etapa na história da redenção, como, por exemplo, o Êxodo, que é a fundação do reino teocrático, há uma correspondência de período na revelação canônica, como disse Gerhard Voss, né? A revelação segue os eventos, no seu livro lá sobre teologia bíblica, né? Mas especificamente a aparição das escrituras canônicas está presente na vitoriosa redenção do povo de Deus por parte dele, como aponta Meredith Kline, mais uma vez, com relação ao nascimento da Bíblia em meio a um mundo caído, né, em vista à hostilidade satânica manifestada de várias formas e várias maneiras históricas, o povo eleito de Deus não poderia alcançar a condição de reino, né? E se os juízos redentores não os tivessem libertado do poder do adversário, do inimigo do povo de Deus. Somente quando o Senhor tem alcançado este triunfo soteriológico, né, ele estaria preparando assim um caminho para que ele promulgasse o seu tratado do reino, estabelecendo assim os seus mandamentos entre o seu povo eleito e ordenando a existência de seu reino sob o domínio da sua soberana vontade. Então, o que Klein está dizendo é o seguinte: olha, Deus ele liberta o povo pactual para inserir atos de louvores na vida do povo pactual, mas também para estabelecer a sua lei, o seu governo sobre este povo. É exatamente isso que você vê aqui em Apocalipse capítulo 5, né? Então, a revelação do pacto já havia sido dirigida, por exemplo, a Abraão, a Isaac, a Jacó, com seus pontos dramáticos, né? Aqui. E, portanto, que apareceu a primeira vez em toda a história, a escritura canônica confronta os homens com uma palavra divina de triunfo. O que o Sinai mostrou, por exemplo, de forma provisória, o Calvário e o Monte das Oliveiras revelam de maneira definitiva a vitória e a redenção do povo eleito de Deus no novo pacto, quando o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro, e porque Jesus Cristo obteve um novo pacto para o seu povo, ele agora encomendou a escritura, né, das escrituras canônicas do Novo Testamento como sendo uma exibição decisiva e dramática do seu triunfo, do seu reinado triunfante, da sua divina palavra de triunfo. É isso que Apocalipse 20 também aponta, Apocalipse 5 nos aponta. Junto com essa nova revelação escrita, esta etapa nova e final da história da redenção, introduzida pelo novo pacto, agora requeria um novo cântico, ele está um novo cântico, um novo louvor, uma nova resposta litúrgica por parte da Assembleia, que agora adora. Assim como nas épocas anteriores da história do pacto, que evocou um cântico novo, o estabelecimento definitivo da nova nação e do novo tratado do reino necessita de um novo culto, como se fosse um verdadeiro cumprimento do antigo com uma transcendência de tudo aquilo que ele prefigurava. Então, veio um novo pacto, né? Veio um novo pacto. Nas casas oferecem um novo pacto. O novo pacto. Nas casas oferecendo-se um reino de promessa.
Porém, a Escritura requeria que sua aparição fosse mais do que uma mera promessa, a promessa de um reino evidente, né? Era necessário que se cumprisse a promessa e o juramento dados aos patriarcas. O povo escolhido devia alcançar a condição de nação, e não apenas até que houvesse sido criada a comunidade reino de Israel na sua tirania sobre Faraó e a Assembleia lá do Sinai de Deus, ao emitir o seu pacto canônico, no tipo bíblico, como apresenta, a aparição da escritura canônica teve, assim, como que a vitória do êxodo de Yahvé. A vitória, ela apontou a plenitude do tempo para o nascimento da palavra tratado de Deus, o tratado do Senhor. Veja, o que acontece é que aquilo que Deus programara com o nascimento da Escritura, exatamente apontava para a vitória soberana de Deus através da pessoa bendita de Cristo, e sendo agora motivo de louvor, de um novo cântico, de uma nova celebração, de um novo pacto. Logo que o Sinai mostrou ser uma forma provisória, o Monte das Oliveiras resolveram definitivamente essa verdade, como nós já mencionando. Então, assim, junto com a nova revelação escrita, esta nova etapa final da história da redenção, introduzir o novo pacto, agora traz também esse novo cântico, como nós já mencionamos. É um estabelecimento definitivo do novo pacto que o Senhor traz na pessoa bendita de Jesus Cristo, né? Muito bem. Então, o que a gente tem aqui, gente? O que a gente pode aprender aqui, né? Este cântico novo proclama com sua base algo interessante. Primeiro, o tratado do reino. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos. É isso que diz o texto, né? Olha só o verso 9. O que vai dizer aqui, ó? E se entoava esse novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos. Então, o tratado era esse: digno de tomar o livro e abrir os selos. A redenção vai dizer assim: porque fostes imolado e com teu sangue tens redimido para Deus, né? Então, a redenção é estabelecida. A nacionalidade, todos, de fato, para o nosso Deus, reis, reinos e sacerdotes, o domínio, e reinaremos sobre a terra. Então, um aspecto do cântico tem tomado lugar na série de disputa interpretativa, como observamos no capítulo 4, verso 4. Ned Stanrose, por exemplo, grande escritor bíblico, ele sustenta que os 24 anciões são uma classe de anjos. Em resumo, a base para a opinião de Stanrose é que o fato de que o manuscrito do Novo Testamento grego contém uma variante textual que diz e aponta a isto. Ainda que alguns manuscritos dizem, né, que Cristo nos redimiu, a leitura variante que Stanrose prefere diz que Cristo redimiu os homens. Obviamente, a diferença seria que os cantores, em primeiro lugar, são definitivamente identificados entre os redimidos, enquanto que os cantores da segunda leitura incluem necessariamente a si mesmo entre os que são redimidos pelo sangue de Cristo. Então, veja, a questão que nós precisamos dizer é o seguinte, que no caso em que todos os manuscritos tivessem uma leitura preferida, como Stanhouse coloca, isso não poderia ser uma causa preocupante para nós. Mas simplesmente tem se fazendo uma suposição que pode seguir-se sua primícia, que necessariamente não segue, né? Então aqui, na verdade, quando vai falar, fala aqui que eles oram, que eles cantam, que eles estão com o louvor entoando a soberania, o governo de Deus, indica exatamente esse governo estruturante, né? Então, vamos lá. Um esboço provável da porção da liturgia celestial que aparece aqui nesse texto pode ser o seguinte, gente. Olha, anciões e seres viventes, dignos de tomar o livro e de abrir os selos, né? É isso que está aqui escrito, né? Os anciões, porque tu fostes imolado e com teu sangue tens redimido para Deus toda língua, toda linhagem, todo povo, língua, tribo e nação, né? Seres viventes,
e os tem feitos para Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então, Cristo tem comprado a seu povo dentre as nações, não só para redimi-los do pecado, mas também para capacitá-los para o governo do mandato cultural de Deus neste mundo, né? Como o segundo Adão, Cristo aponta para a sua nova criação a tarefa que Adão perdeu. Em vez de, contudo, sobre o inconveniente fundamento da morte, da ressurreição e ascensão, agora a salvação tem o propósito de levar, né? Tem um propósito de levar e de salvar o seu povo e transformar esse povo de reinos e sacerdotes para Deus. Garantindo assim o seu destino. Qual é o destino? Reinarão sobre a terra. E isto nessa direção da história. Os redimidos do Senhor já é uma nação real de sacerdotes, avançam sobre o completo domínio de Deus e têm executado seu programa original que ele havia dado ao homem. Em Adão, ele havia perdido isso. Agora, Cristo, o segundo Adão, agora, tudo é redimido, é resgatado, é trazido de volta. Ok? Isso é importante. E aí segue agora para os versículos finais da nossa passagem, que está aí nos versos de 11 até o verso 14. Nos versos de 11 a 14 agora, em resposta ao louvor dos quatro seres viventes, dos 24 anciões, o coro inteiro de anjos, composto de milhões e milhões, e milhares de milhares, se levanta em voz e se une proclamando que o Cordeiro foi morto, foi imolado, e sobre a base de sua pessoa e de sua obra, ele é digno de herdar todas as coisas. Ou seja, aqui você tem as sete coisas enumeradas que indicam a plenitude aqui, o céu e na terra, o poder, a riqueza, a sabedoria, a fortaleza, a honra, a glória, o louvor, né? E é interessante isso, porque ele vai fazer exatamente isso, a honra, o louvor. Deixa eu botar aqui. Pronto. Muito bem. Então, essas características que ele coloca lá, né? Honra, louvor e também como uma resposta de grande declaração da herança da universalidade de Cristo, da criação, né? Responde em louvores como um clímax da sessão da liturgia, e cada uma das coisas criadas, o céu, a terra, o mar, e todas as coisas estão inclusos na totalidade criada e se converte como parte desse coro cósmico cantando a soberania de Cristo. Ainda que ele está sentado no trono e o Cordeiro, que seja um louvor, a honra, a glória, o poder pelos séculos dos séculos. Um dia toda a criação reconhecerá que Cristo será Senhor, como diz Filipenses capítulo 2, versos de 10 a 11. O princípio, contanto, né, que aqui se encontra, né, o princípio, no entanto, é que isso já está estabelecido por meio do sacrifício e a vitória de Cristo. Novamente, João nos tem revelado o objetivo da história como um reconhecimento universal do senhorio de Cristo e a glória eterna de Deus por meio de Jesus Cristo. Nos dias de João, a igreja estava a ponto de experimentar um tempo de severas provas e perseguições. Já estavam vivendo no que é uma época de dor e de sofrimento, dificilmente imaginar isso. Uma união entre Israel e a antiga besta romana, né, o Império Romano, esses cristãos necessitavam entender a história como algo controlado não pela causalidade, os homens maus, ainda que o diabo, mas desde o trono de Deus, por meio de Jesus Cristo, necessitavam ver que Cristo estava reinando agora, e que ele havia arrancado o mundo das garras de Satanás, e que agora todas as coisas nos céus e na terra haviam de se voltar para ele como rei. Eles necessitavam ver-se a si mesmo através da verdadeira luz que é Cristo, não como tropas esquecidas em um solitário posto avançado lutando na batalha perdida, mas como reis e sacerdotes
que haviam, de fato, conquistado a vitória e o domínio sobre a terra quando o grande rei, de fato, reinava. Necessitavam da filosofia bíblica da história, que toda a história é criada e controlada pelo governo pessoal e total de Deus está se movendo de maneira inexorável até o domínio universal de Jesus Cristo. A era da nova e final história tem chegado, né? O novo pacto chegou. E aqui diz que ele tem, de fato, vencido todas as coisas. Então, é exatamente isso que nós temos aqui em Apocalipse capítulo 5, de maneira muito própria, a visão do Cristo vitorioso, ok? Se você gostou desta aula, se você gostaria que nós fizéssemos uma série de aulas sobre o livro de Apocalipse aqui no canal, comenta, tá? Fala aí para nós, deixa aí nos comentários se você gostaria que nós falássemos sobre o livro de Apocalipse, ou estudar escatologia, né? É um dos temas que acho que no canal a gente não explorou ainda com profundidade, tá bom? Então, Deus abençoe você, Deus estenda a graça. Este foi o nosso estudo de hoje. Nos vemos no nosso próximo estudo aqui no canal Explicando a Fé Reformada.